Salve, salve, meu nobre aluno! Tudo bem com você? Professor Augusto aqui na voz e a gente vai iniciar mais uma aula de história. Então já peguei o seu material didático, hein? Sente-se ou deite-se confortavelmente, eu vou contar uma história para vocês. Vamos seguir hoje os nossos estudos a respeito da emancipação política das colônias espanholas na América. Olha aí. Então, na última aula nós estudamos sobre o porquê que esses povos da colônia espanhola começam a se organizar, começam a fazer toda essa conversa aí a respeito de independência, emancipação política. A gente estudou sobre os crioulos, né, que é a classe, a elite da colônia, né, e que luta para se libertar desse domínio da metrópole, mas, porém, não quer mudanças sociais tão profundas. A elite crioula quer se livrar, se libertar do domínio espanhol, do domínio da metrópole, porém quer manter os seus privilégios de elite, ok? E isso é muito importante que a gente entenda, porque isso vai gerar alguns conflitos entre os próprios colonos que buscavam a independência, porque enquanto parte da população geral, boa parte da população geral buscava romper com o domínio espanhol, romper com a metrópole e também realizar reformas sociais, reforma agrária, diminuição de privilégios. A elite crioula, do outro lado, já falava: não, meu jovem, você vai para onde? Calma, juvenil. Nós só queremos nos libertar do domínio da metrópole. Mas esses privilégios aqui, essa vida boa, pô, da hora demais, isso eu não quero perder. Então esse conflito de interesses também vai ser muito interessante nesse período, tá? Então nós já estudamos na última aula sobre a independência do vice-reino de Nova Espanha, que ficava localizado onde hoje nós temos o México, tá? Era o vice-reino de Nova Espanha, enquanto era domínio espanhol. Nós estudamos que essa luta de independência no vice-reino de Nova Espanha começa com a ampla participação popular de escravizados, nativos, e que lutavam não só pela independência, mas por reformas sociais. E aí, quando esse movimento popular está quase conseguindo se libertar, está quase conseguindo ser independente, a elite crioula se organiza e fala: não, agora quem vai terminar a independência somos nós. A elite crioula combate esses colonos que iniciaram o processo de independência, aí combatem, conseguem terminar o processo de independência, um processo que começou com participação popular, termina somente com a classe da elite, e aí para fazer a manutenção dos seus direitos, dos seus privilégios. E aí o cara que assume, um cara da elite, o Iturbide, que assume após a vitória sobre as tropas da metrópole, ele quer ser o imperador do vice-reino de Nova Espanha, desse México, né? Ele quer ser o imperador dessa nova, desse estado independente. E aí ele leva um golpe dos seus próprios pares da elite crioula, que fala: rapaz, você vai ser imperador? Nada, velho. Vaza daqui, e matam o Iturbide, porque eles também não tinham interesse. Você sai do domínio colonial da metrópole e vai iniciar um governo de imperador, uma monarquia? Não, sai daqui, meu amigo. Mataram o Iturbide e inicia um período de república lá no vice-reino de Nova Espanha. Tudo isso que eu falei, esses 4 minutos, foi somente para nós relembrarmos a última aula. Agora nós vamos iniciar puramente o nosso conteúdo de hoje. Página 33, nós vamos falar sobre a independência na capitania geral da Venezuela e o vice-reino de Nova Granada. Vamos lá? Vamos saber onde é que fica. Onde será que fica a Capitania Geral da Venezuela? Que mistério. Então, Capitania Geral da Venezuela, esse processo de emancipação vai se iniciar no ano de 1806, com conflitos entre colonos e metrópole. A independência da Venezuela foi proclamada no ano de 1811, ou seja, se você é bom de matemática ou se você é ruim, eu vou te falar como é que é. Foram 5 anos, tá, de combates para conseguirem aí os colonos da Venezuela conseguirem a sua independência. A Espanha não vai aceitar ter perdido a Venezuela. A Espanha fala: não aceita a sua independência. Tô nem aí. E vai enviar tropas lá da Espanha para combater os colonos na Venezuela. Os colonos já tinham vencido as tropas que existiam ali. A Espanha manda mais tropas.
o cara que liderou as tropas no processo de independência, nesses primeiros combates, foi um cara chamado Francisco de Miranda. Quando mais tropas espanholas são enviadas para continuar combatendo os colonos, o Francisco Miranda ele vai ser capturado e vai ser preso e vai morrer na prisão, tá? No lugar do Francisco Miranda, vai assumir um cara chamado Simão Bolívar. Esse cara aqui, vocês devem guardar o nome dele, tá? Guarda o nome desse cara, Simão Bolívar. Guarda bem guardadinho aí. Guarda lá num espaço da sua memória muito importante. Então, guarda esse nome, Simão Bolívar. Bolívar, ele já liderava o movimento de independência no vice-reino de Nova Granada. Você fala, professor, onde é que fica o vice-reino de Nova Granada? Vice-reino de Nova Granada fica onde hoje nós temos ali Colômbia e Equador, tá? Então, Simão Bolívar já tinha combatido lá na Colômbia, tá? E agora ele vem combater na capitania geral da Venezuela para ajudar as tropas da Venezuela, tá? Então, Simão Bolívar ele vai ser um dos nomes mais importantes desse processo emancipatório das colônias espanholas. Simão Bolívar ele vai fazer diversas alianças com a elite crioula, tá? Para organizar de forma assim uma independência de toda a colônia espanhola na América. Então, aquelas colônias que ainda não estavam interessadas em iniciar um processo de independência, Bolívar vai ali sentar, vai chamar, falou, senta aqui comigo, vamos conversar a respeito de independência. E aí o Simão Bolívar vai fazer acordos com diversos membros da elite de várias partes da colônia. Falar, cara, o que você acha da gente iniciar uma independência aqui nessa região aqui? O que tu acha? Então, o Simão Bolívar, de certa forma, ele vai ajudar em muitas das independências que ocorreram na América Espanhola. Ele vai ser um personagem principal, tá? Um personagem chave. Então, após o general Francisco Miranda, lá da Capitania Geral da Venezuela, ser preso, Bolívar vai assumir, né, as lutas lá na Venezuela e ele vai reiniciar a Guerra de Independência da Venezuela no ano de 1817, tá? E ele vai conseguir libertar a Venezuela, vai conseguir a independência da Venezuela no ano de 1819, tá? Então, a independência da Venezuela se inicia no ano de 1806, tá? Termina um primeiro momento em 1811, tá? Com o Francisco Miranda. Tropas espanholas são mandadas para a Venezuela, eles capturam Francisco Miranda, a Venezuela passa novamente a ser uma colônia espanhola. Somente em 1817 que o Simão Bolívar vai reiniciar o processo de independência da Venezuela e vai libertar em 1819, tá? 2 anos depois. Só que o Simão Bolívar falou, cara, eu libertei a Venezuela aqui, tô ajudando ali no vice-reino de Nova Granada, só que eu quero mais. Eu quero libertar toda a América do domínio espanhol. Então Simão Bolívar estava pensando alto, falar, cara, e se eu juntasse aqui uma galera, uma tropa do bem, e conseguisse libertar toda a América do domínio dos espanhóis? Seria da hora, né, mano? Imagine, eu até ter um país com meu nome futuramente, imagina que louco. Então Simão Bolívar vai, após libertar a Venezuela e também libertar aí o vice-reino de Nova Granada, tá? Que seria Colômbia e Equador. Ele tava ali, libertou, falou, cara, eu vou marchar por toda a América e libertar a América inteira. Então, ele vai, depois de libertar Venezuela, Capitania Geral, vice-reino de Nova Granada, que era Colômbia e Equador, isso ele vai libertar a Colômbia no ano de 1819, tá? 2 anos após ele libertar a Venezuela, ele liberta a Colômbia e depois, em 1822, 3 anos após libertar a Colômbia, ele vai libertar o Equador também do domínio da metrópole. Então, esses 3 países, no primeiro momento, após terem declarado a independência da Espanha, Venezuela, Equador e Colômbia vão formar um país, tá? Esses 3 hoje são 3 países distintos, tá? Independentes. Só que quando eles conseguem a independência da Espanha, esses 3 países vão formar um país chamado Gran Colômbia, tá? No ano de 1823. Eles vão formar a Gran Colômbia. Era Venezuela, Equador e Colômbia. Só que não vai dar muito certo, tá? Esse negócio de Gran Colômbia. E logo depois eles vão falar, cara, cada um pro seu lado. E aí vão romper essa Gran Colômbia. Cada um segue o seu rumo. Venezuela, Colômbia e Equador. Beleza? Então esse daqui foi
mais uma luta pela emancipação política. Agora nós vamos para, ainda na página 33, a luta de emancipação política no vice-reino do Rio da Prata. Onde que é o vice-reino do Rio da Prata, gente? Vice-reino do Rio da Prata fica ali onde hoje nós temos Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina, tá? Então nós estamos aqui bem ao sul da América do Sul. Vice-reino do Rio da Prata, que era o maior vice-reino espanhol aqui na América, tá? Se você observar naquele mapa lá da página 30, volta lá, meu chegado, volta lá na página 30. Vice-reino do Rio da Prata é esse que tá na cor laranja. Era o maior vice-reino, tá? Então, era extremamente importante libertar o vice-reino do Rio da Prata, porque era um dos maiores, tá? Então era muito importante. Vamos lá. O vice-reino do Rio da Prata, que é localizado aqui no extremo sul do nosso continente, também se iniciou a campanha de libertação, de independência, no ano de 1810, tá? A elite crioula, porém, reuniu-se em um cabildo. Cabildo, você lembra o que era? Um cabildo... Fala, professor, eu não consigo lembrar o que é cabildo, não estou conseguindo. Cabildo, meu jovem. Então, era um órgão do governo ao qual a elite crioula podia participar. Lembra que a elite crioula não podia participar de muita coisa na colônia, né? Metrópole não gostava muito dos crioulos, né? Da elite crioula. Então, o cabildo era um órgão que os crioulos podiam participar. Tipo uma assembleia. Os crioulos se juntavam, se reuniam no cabildo e iam discutir a respeito de medidas que era melhor para fazer na colônia. Então, se reunir no cabildo era fazer uma reunião. Então, os colonos aí se reuniram no cabildo para decidir como que eles iam fazer a independência do Rio da Prata. Só que eles entraram em divergência. A própria elite crioula entra em divergência. A elite crioula e os demais, o resto da população entravam em desacordo a respeito de manter ou não a estrutura social colonial após a emancipação política. O que significava isso? Aquela coisa que a gente já falou na última aula. A elite crioula queria, após a independência, manter os seus privilégios, manter essa estrutura social colonial, de que a elite tinha as melhores condições e o resto da população se virava. E já os demais colonos, o restante da população, falavam, não, a gente declara a independência e a gente muda totalmente a nossa estrutura social. A gente vai fazer uma mudança social. Todo mundo igual nessa nova estado que a gente vai montar. E aí eles entravam em desacordo. A elite crioula falava, não quero. Se for assim, eu não quero também. E aí os colonos falam, não, cara, agora a gente vai iniciar também, vai dar um pé na metrópole e vai dar um pé em vocês da elite crioula, tá? Então, essa galera vai começar a entrar em conflito. Os próprios colonos entram em conflito, quando, na verdade, o inimigo a quem eles deveriam combater era a metrópole. Só que por causa do poder, manter ou não esse poder na mão da elite, vai gerar esses conflitos, tá? Então, no primeiro momento, a elite crioula vai conseguir afastar essa ideia de mudança social. Eles vão conseguir vencer os demais colonos, porque falam, nossa, essa ideia de tirar o privilégio da gente é muito radical. Então, a elite crioula consegue vencer, no primeiro momento, esses colonos que queriam acabar com esses privilégios. Beleza. Então agora a elite crioula venceu, falou, agora a gente vai seguir o processo de independência do nosso jeito. A gente vai vencer, manter os privilégios. Só que entre o grupo da elite crioula também vai surgir algumas divergências. Eles também vão começar a discordar de algumas coisas. Parte da elite crioula queria um governo centralizado, tá? Queria um governo centralizado, e outra parte queria um governo democrático. Queria um governo aí com participação popular, tá? Então, foram 6 anos de discussão entre ser um governo democrático ou um governo centralizado. Os colonos ficaram 6 anos em conflito, em guerra civil, para decidir qual seria a forma de governo. E aí não teve acordo no final de tudo isso. Os colonos não entraram em acordo se o governo seria democrático ou não. Foram 6 anos e eles não entraram em acordo. E aí os argentinos, tá? Onde os argentinos vão falar, quer saber? Eu tô independente. Depois a Argentina vai declarar independência junto com o Uruguai e a Bolívia. Fala, a gente tá independente da Espanha agora e depois a gente decide como que vai ser o governo. Falou? A gente tá independente agora. Declararam independência.
simples assim. Tentaram também trazer para si e formar um negócio chamado Províncias Unidas do Rio da Prata. Então, o que antes era vice-reino do Rio da Prata, após a independência, passa a ser chamado de Províncias Unidas do Rio da Prata, que era aí Argentina, Bolívia e Uruguai. Eles tentaram trazer o Paraguai também para esse grupo deles, para a Província Unida do Rio da Prata, só que não deu certo. O Paraguai não quis fazer parte dessa Província Unida do Rio da Prata, tá? Então, os paraguaios queriam formar ali, não queriam fazer parte desse Província Unida, eles queriam seguir na deles ali, como um estado independente. Falou, cara, a gente vai ficar de boa aqui, beleza? Então, no ano de 1811, os paraguaios fizeram a sua própria independência lá, tá? Enquanto os argentinos estavam discutindo se o governo seria democrático, seria centralizado, os paraguaios fizeram a sua própria independência lá na moralzinha, tomaram o poder tiraram o governante espanhol que tinha lá, declararam a independência deles e começou ali a instituir uma junta governativa, né? E iniciou o Paraguai. No entanto, quando eles declaram a independência da Espanha, o Paraguai, eles vão falar, olha, para governar o Paraguai, nós vamos instituir uma junta governativa. Ou seja, seriam 5 pessoas que seriam responsáveis por administrar o Paraguai. Então não tinha um rei, não tinha um imperador, não tinha um presidente. Tinham 5 membros da junta. Esses 5 membros tomavam as decisões para o Paraguai. Porém, um desses cinco membros aí falou, cara, não tô gostando não. Eu quero ser o único que manda no Paraguai. E aí, esse cara chamado Gaspar Francia vai conseguir, ele era um dos 5 membros, vai conseguir eliminar os outros membros, tá, da junta governativa. Vocês sabem o que quer dizer eliminar, né? Ele vai eliminar e vai passar a ser o único membro da junta governativa. Ele vai passar a comandar o Paraguai sozinho. E esse Gaspar Francia vai fechar o Paraguai, ele vai adotar uma política isolacionista por 26 anos. Ele vai fechar o Paraguai. O Paraguai não faz comércio com ninguém, o Paraguai não deixa ninguém entrar aqui dentro. Então nenhum estrangeiro podia entrar no Paraguai e também o Paraguai não fazia comércio com ninguém. O Paraguai ficou isolado por 26 anos, tá? O Uruguai, por sua vez, também nesse Província Unida do Rio da Prata, ele foi o que mais teve dificuldade para conseguir independência da Espanha, tá? Olha só, o Paraguai ele foi colônia espanhola até 1817, quando o Brasil, tá? A colônia brasileira tomou o Paraguai dos espanhóis, tá? Então, o Uruguai foi tomado pelo Brasil, tá? O Brasil tomou o Uruguai dos espanhóis e deu o nome ali de Província Cisplatina, tá? Então, o Uruguai um dia já fez parte da colônia portuguesa, né, da colônia Brasil, tá? E aí o Uruguai vai declarar sua independência do Brasil lá no ano de 1825, tá? A Argentina vai apoiar esse processo de independência. Então o Uruguai ele escapa do governo espanhol e cai na mão do governo brasileiro. E aí somente em 1825 que ele vai conseguir ser independente mesmo, vai declarar a independência do Brasil, tá? No ano de 1825 com o apoio da Argentina e vai se tornar a República Oriental do Uruguai. O Brasil só vai reconhecer a independência do Uruguai lá em 1828, tá? Bastante tempo. O Uruguai vai ser um dos que mais vai sofrer para conseguir a sua independência. Fala, professor, esse conteúdo é muito louco, é muita treta, muita confusão, tá difícil. Então, gente, esse conteúdo aqui, ele realmente demanda um pouquinho de atenção, tá? Então é muito importante que vocês façam a leitura de todas essas regiões aí, todas essas capitanias que se tornam independentes. Faça a leitura aí 1, 2 vezes, pode ir sublinhando, porque é muito importante a gente entender isso muito bem, tá? Deixa eu observar aqui, a nossa aula já está chegando quase aos 20 minutos, né? E a gente tem bastante conteúdo para falar. Então, eu vou encerrar essa aula aqui hoje, tá? Tô de boa hoje, vou encerrar antes dos 20 minutos. E eu vou deixar uma atividade para vocês, atividade daquelas, hein? Lá no caderno de atividades de vocês, eu quero que vocês realizem as atividades 1 e 2 do seu caderno de atividades, lá na página 17. Dá um pulinho lá. Caderno de atividades, página 17, atividades 1 e 2, beleza? Só essas, hoje eu tô na paz. Atividade 1 e 2 da página 17, realiza e me manda foto lá no Ava, tá? Vou estar esperando lá para ver essas fotos, beleza? E na próxima aula a gente continua
os nossos estudos. Nós vamos falar na próxima aula sobre a independência da Capitania Geral do Chile e do Peru, ok? Sem piada, tá? E aí nós seguimos esse conteúdo na próxima aula, tá? Eu te espero aqui semana que vem com mais uma aula de história. Agradeço você que assistiu até o final, tá? Deixa o like aí, mostra que você gostou da aula. Um abraço e tchau.